Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e hoje vamos falar sobre como promover o negócio físico, do online para o offline. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo o CEO da Action Day, Alan Graminho. Seja bem-vindo. Olá, Amanda. Isso aí é um tema muito legal. Esperamos aí usar toda a experiência da Cássia, trazer muitas dicas para falar sobre esse episódio aí, com um tema tão relevante, né? E estamos recebendo a proprietária e empresária do Ateliê Cássia de Bortoli e do restaurante Rio Branco Gastronomia, Cássia de Bortoli. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco, né, do meu know-how no assunto e principalmente porque vocês são uma empresa referência no assunto, né? Então me sinto ainda mais lisonjeada. Obrigada pelo convite. Nós que ficamos felizes em estar recebendo você aqui conosco. Então agora eu gostaria que vocês compartilhassem o que vocês esperam deste episódio, começando por ti, Alan. A minha expectativa é que a gente conseguir, como eu falei no início, com a experiência da Cássia, também trazer dicas para algo tão relevante, né? A gente fala em fomentação de ponto físico. A gente sabe que hoje são muito mais empresas físicas do que empresas online. Então é um tema extremamente relevante, tem muitas dúvidas. A peculiaridade também dos negócios da Cássia trazem muitos desafios e a gente vai falar sobre esses desafios, trazendo dicas para vocês aí que pode ter certeza que vai ajudar no negócio de vocês aí, que é a nossa missão, né? Alavancar as vendas aí de empresas de todo o Brasil. Show de bola! E você, Cássia, o que você espera deste episódio? Eu acho que é justamente isso, né, como o Alan falou, é poder compartilhar, trazer o que é a minha realidade dentro do ateliê, dentro do Rio Branco, com as estratégias que a gente vem utilizando, que vem dando certo, o que não deu certo até hoje, né, porque a gente sabe que a vida operacional do empresário, ela é difícil, então são erros e acertos, né, e eu acho que é poder compartilhar um pouco desses 15 anos de experiência. O ateliê, ele foi crescendo junto com a tecnologia, né, e a gente também precisou ir aprendendo junto com ela. E aí é compartilhar um pouco do que vem dando certo até hoje, juntamente com toda essa assessoria que nós temos também hoje da parte da Action Day, e é uma parceria que está dando muito resultado, então é falar um pouco sobre isso dessa maneira clara e objetiva aqui. Com certeza, e para a gente começar a conversar sobre esse assunto, eu gostaria, Cássia, que você trouxesse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, uma apresentação dos negócios, as motivações e objetivos por trás do Rio Branco e do ateliê. Bom, então, eu sou formada em administração de empresas pela Unicruz, né, aqui em Cruz Alta, e há 15 anos atrás eu iniciei um negócio bem do nada, assim, né, bem sem muito objetivo, mas eu comecei a fazer chocolates para vender, até vendia na faculdade na época, para arrecadar fundos para a igreja nossa ali, e acabou virando uma paixão, né? Eu sempre tive paixão pelo empreendedorismo, eu era uma fascinada em vendas, participei dos programas de mini empresa, né, no colégio, vendia tudo que me colocassem na frente, eu sempre gostei de vender. A mãe sempre fala que nós vendíamos na frente de casa pipoca, fazíamos suco para vender. Então, na verdade, a venda, ela já nasceu comigo, né? E ali eu vi um nicho de mercado que me despertou algumas paixões, além do empreendedorismo, também a culinária, né? E acabei fundando aí a minha empresa. Em 2009, comecei fazendo nos fundos de casa. Tinha uma parceira que trabalhava comigo com os salgados também. E a gente iniciou ali o ateliê Doce Arte, na época. Desde ali, a gente foi fomentando, né, foi crescendo. Eu tinha algumas outras atividades, fazia faculdade também e trabalhava em outro estabelecimento. Mas eu fui me apaixonando pelo negócio, quis me especializar e eu vi que o doce era, de fato, a minha paixão. E aí eu procurei especializações, por onde surgiam cursos, lá estava eu, né, eu tinha muita juventude na veia ali, então eu estava pronta para tudo. E acabei focando a minha parte, né, o ateliê Cássia de Bortoli, somente em doces naquele primeiro momento. E aí, em 2014, eu iniciei uma pós-graduação em gestão empresarial e chocolataria gourmet na Castelli, que é uma escola lá de Canela.
a primeira escola especializada em chocolataria no Brasil, né? Foi uma pós-graduação muito, muito rica em conhecimentos, né? Onde eu pude alavancar também o meu conhecimento, né? E isso agregou bastante pro negócio. Então, desde ali, a gente focou bastante no ramo de chocolates, né? E o ateliê, ele vem crescendo. Nós somos um ateliê de doces, doces finos, doces decorados. E aí a gente sempre fortaleceu muito a identidade ligada ao doce, né? E aí veio a pandemia, né, em 2020, onde a gente trabalhava até essa época somente sob encomenda, né? Então, trabalhava com casamentos, com 15 anos, aniversários infantis, a gente faz muito da parte dos modelados, né, pasta americana e doces finos, então era uma agenda sempre muito muito certeira. Iniciava a semana sabendo quais eram os pedidos que tinha para o final da semana, né? E até que a pandemia veio e mudou toda a nossa realidade, né? Tirou todo esse comodismo, como assim podemos dizer, porque em 2 dias, eu lembro que foi no dia 14 e 15 lá de março, né, de 2020, que a gente teve toda a agenda cancelada daquele ano, e a gente ficou procurando um nicho de mercado, então, né, porque era um momento delicado, todo mundo psicologicamente abalado, as festas todas canceladas, e a gente também precisou se reerguer como empresa, porque, enfim, é o nosso negócio. E aí, a partir dali, a gente começou a fomentar também algumas outras áreas, que foi a venda, no caso, direto para o consumidor, né? O B2C, porque a gente trabalhava direto, muito mais com empresas, né? Com assessores e tudo mais. E aí, a gente começou a trabalhar direto com a venda para o cliente. E aí, num volume bem diferente do que a gente trabalhava antes também. Então, antes a nossa realidade era assim, uma festa, uma encomenda de 2, 3 mil doces, e aí, ali naquele momento, a gente tinha que trabalhar uma semana inteira para, de repente, vender 300, 400 doces, né? Mas a gente foi conseguindo fomentar, a gente foi fazendo box da semana, e aí nessa época a gente começou a entrar com a área de salgado. A gente entendeu que o box da semana ele precisava ser composto pelos nossos doces, mas também precisava ter um salgado para agregar. E aí primeiro o salgado entrou como um adendo ali. E aí depois a gente foi ampliando a nossa linha de salgados e foi fortalecendo, e daí veio a ideia da gente abrir o café também lá no ateliê, né? Num primeiro momento a gente até abriu em um ponto diferente, né? E aí agora, há 2 meses, a gente acabou trazendo tudo lá para casa, onde é o ateliê, tá do lado da produção, então a gente consegue entregar um resultado ainda melhor, oferecer a experiência que a gente tanto quer oferecer, né? E, enfim, a história do ateliê é mais ou menos essa. Em 2019, desculpa, eu participei também do programa Que Seja Doce, do GNT, né? E a minha participação foi em 2019, mas ele foi ao ar em 2020. E eu sempre digo que a gente precisa contar com a sorte também, né? O programa foi ao ar em abril de 2020, quando a pandemia nos assolava, assim, de uma maneira devastadora, né? E quando iniciou a pandemia, eu já tinha todo o chocolate comprado para aquela Páscoa. A Páscoa é a data mais importante do ateliê, né? E aí eu tinha 2.000 seguidores na época, 2.500, se eu não me engano. E aí veio a minha participação no programa Que Seja Doce, e a gente já estava tentando gerar estratégias, como vamos fazer. Eu tinha sido bem agressiva nas minhas metas naquele ano. Eu queria dobrar do que tinha sido a minha produção no ano anterior, né? E aí, claro, que competia a várias estratégias para a gente conseguir fazer isso. Só que eu não contava com a pandemia. E aí, quando isso aconteceu, né, quando a pandemia aconteceu, eu contei com a sorte que a minha participação no GNT alavancou muito as redes sociais. Então, de 2.500 seguidores, a gente passou a 7.000 em questão naquela semana, assim. E foi faltavam 2 semanas para Páscoa.
E aí, da maneira como a gente conseguiu, eu me lembro que tinha o distanciamento para as pessoas retirarem, a gente fez também, a gente não abriu a loja lá, mas a gente conseguiu entregar naquele ano a meta que era dobrar, a gente dobrou do ano anterior, mesmo em um ano de pandemia, a nossa Páscoa, né? Então, aí é um primeiro caso de como a rede social nos ajudou muito a alavancar, né? Tanto a TV, ela é certeira, né? A participação no programa Que Seja Doce, eu digo que ela é bem determinante, assim, na minha trajetória, sabe? Porque é muita visibilidade, né? Então, até hoje eu encontro pessoas, assim, dizendo, eu não acredito que eu não me lembro muito daquela, né? Eles falam muito da jurada, né, que participou, que foi ela que deu o veredito ali, né, que a pontuação final ficou nas mãos dela ali, mas o pessoal me encontra, fala, então cria uma conexão com quem a gente nem imagina, né? E aí a gente tá falando de TV, mas o Instagram também, o Facebook também tem esse apelo, assim, de maneira bem impactante, sabe? Então, esse case, né, que eu digo que eu contei com a sorte também de ir ao ar, porque eu gravei em outubro de 2019, né? Uhum. E eles não passavam a programação para nós de quando ia ao ar. Eu fiquei sabendo 2 dias antes de rodar o VT. E antes, Cássia, antes de participar do programa que tu falaste que foi um divisor de águas ali pra tua carreira, quando que o conteúdo entrou na tua vida, assim, gerar conteúdo, pegar no Instagram, fazer uns stories, falar sobre a tua empresa, falar sobre o que você fazia? Antes do GNT você já trabalhava, porque você falou que tinha 2.500 seguidores, você já era ativa, assim, nas redes sociais, gerava conteúdo antes da participação no programa? Sim, a rede social do Ateliê, a gente iniciou com ela em 2012, foi? E aí, só que aí a gente fomentava mais a questão de... Não tinha na época os stories, né? Então a gente postava mais no feed, assim, não tinha uma recorrência tão grande, mas tinha uma entrega bem importante, assim. Então, trabalhava... Hoje em dia, eu tava olhando até esses dias, assim, sobre os posts antigos, sabe? Eram bem legais, né? Porque... era uma realidade bem diferente. Eu trabalhava no início, acho que eu não cheguei a comentar isso, mas no início, então, eu trabalhava no salão de festas da casa dos meus pais, né? Então, tu vê, lá tem uma foto, lá tem a cadeira da mesa de jantar atrás, né? Mas isso era a identidade do meu negócio também. Então, eu conseguia trazer isso antes numa simples foto do feed, né? E aí, quando eu fui tendo mais espectadores, né? Quando eu fui entendendo a dimensão da rede social, eu também fui me familiarizando com ela e eu fui gerando conteúdos diferentes, né? Então, eu me lembro na época do programa que foi ao ar em 2020 lá, já fazia bastante story, já me comunicava bastante com os clientes por ali, e eu sempre tive a característica, eu sou muito desastrada, né? Então, eu criei a minha rotina, assim, de dar o bom dia pro pessoal e tudo mais, tomando meu chimarrão, mas o chimarrão sempre caía, né? No meio da manhã, ele sempre caía de uma maneira ou de outra. Às vezes eu fazia um mate e já derrubava o chimarrão. E aquilo foi virando uma identidade minha também, sabe? Então, assim, os meus clientes, às vezes, eles me mandam lá perfis que são só de... tem um perfil que é mates mortos, se eu não me engano. E aí o pessoal... Então, eu fui criando, né, um vínculo com os clientes, falando um pouco sobre a minha personalidade, junto com todo o conteúdo que eu queria mostrar do ateliê também, porque eu acho que precisa um pouco disso, né? Precisa mostrar as pessoas que estão por trás do negócio, não somente o negócio, né? E aí a gente foi criando essa identificação. Mas, referente à tua pergunta, Alain, eu comecei galgando, né? Acho que assim como todo mundo aprendendo, a gente não tinha muita expectativa do que essa rede social podia nos entregar. Acho que ninguém tinha a proporção, né, do negócio que isso iria virar. Mas eu fui aprendendo e fui me familiarizando, assim. Naquele momento a gente tinha redes sociais que entregavam muito mais no orgânico, né? Então, como a geração de conteúdo, principalmente por especialistas, era muito menor e a rede social ela estava se fortalecendo, a gente tinha um alcance orgânico muito maior, que é a característica das novas redes hoje. Por exemplo, como o TikTok, que tem uma entrega maior. E uma das nossas características, assim, é ficar analisando todos os negócios aqui como profissionais de marketing para provar que também os negócios, sempre a gente tem um pouco de sorte. Às vezes, assim, quanto mais trabalho eu tenho, mais sorte
cliente chega, né? Mas se a gente analisar o teu negócio desde o início, e eu também sou cliente do lado do ateliê, a gente sabe que teve muitas coisas assertivas que tu fez, né? Porque é uma questão de... Sempre você vai ter uma pitada de sorte, mas aquele trabalho, aquela competência, às vezes até coisas que a gente faz assim um pouquinho inconsciente, mas vão fazer toda a diferença no modelo de negócio. Então, algo que a gente acompanha a tua jornada, o posicionamento, sempre tu se posicionou muito bem, né? Então, se posicionou como doces gourmets, né? Uma proposta diferenciada. Acho que o Rio Branco já vem nessa proposta também, que a gente vai falar um pouquinho. E não adianta só o posicionamento. Então, tem todo um cuidado com as caixinhas, com a entrega, com a embalagem. Então, todo o contexto vai chegar naquele teu posicionamento de entregar algo, uma experiência, como tu falou pro cliente, né? Então a gente também aqui, quando a gente compra as coisas, vem tudo numa caixinha, vem tudo muito bonito, quase que é um presente, né? Então isso é muito forte, o posicionamento conectado a uma geração de conteúdo onde tem humanização, onde você vai mostrar também o lado humano da empresa, né? Também o teu lado, porque gera muita autoridade. O programa também trouxe muita autoridade para você enquanto o teu nicho de mercado. Então, além de toda a tua história, a gente vai fazendo algumas análises de marketing de acertos que servem também para aquelas pessoas que estão pensando em abrir um negócio, em estar evoluindo o seu negócio. Então, além de toda a qualidade do teu produto, de tudo que tu buscou, especializações, tem também todo o teu modelo de negócios, né? Então, eu acho que isso passa muito pelo teu posicionamento e pela experiência que tu entrega no teu cliente, além do doce, que com certeza ele tem que ser uma experiência, mas acho que o contexto todo é um grande diferencial, assim, para o ateliê ter crescido tanto nesse intervalo. Não sei se tu também acredita nisso, nesse contexto da experiência do cliente. Acredito piamente nisso, porque eu entendo que a experiência do cliente, ela vai desde o primeiro contato que o cliente tem conosco, né, seja via telefone, pessoalmente, tem muita gente que vai pessoalmente fazer encomenda, ou pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram, até obviamente, o momento em que ele recebe, né, o nosso produto. Então, toda essa jornada, ela precisa ser oferecida como experiência, né? É o que a gente busca. Hoje o ateliê cresceu muito, né? Então, a gente está falando aí de uma realidade que a gente vinha lá de 2020, hoje a gente já está numa realidade bem diferente. A gente entrou em nichos bem mais amplos, assim, e aí, isso foi agregando, obviamente, ao nosso trabalho. E junto disso, a gente tem vários pontos, assim, onde a gente precisa gerar experiência, né? E esse é o nosso objetivo principal. Então, aí tu tá falando, por exemplo, das encomendas. De fato, assim, eu sou conhecida como a louca da embalagem, né? Vai lá no ateliê, eu tenho uma sala só de embalagens, porque a gente entrega... Os meus fornecedores de embalagem, eles são, assim... dos fornecedores mais importantes que eu tenho. Obviamente que matéria-prima é primordial também, insumos, né? Mas a embalagem, ela fala muito sobre o negócio. Então, é o que eu digo. Quando tu tá abrindo a caixinha, tu ainda não provou o doce, tu ainda não viu o doce, mas tu já está conectado com a marca. A primeira emoção já sentiu. A primeira emoção já foi gerada, né? Então, é algo que, de fato, eu me preocupo muito. As embalagens em que a gente faz as cestas, né? Tudo isso, eu entendo que gera carinho, gera um afeto diferente, né? O nosso lema é doces feitos com amor, então não é somente na confecção do doce, mas em todo o preparo. E, de fato, isso é algo que constituiu na minha empresa uma identidade. Hoje, né, com o negócio crescendo, o desafio é sempre conseguir fazer com que toda a minha comunidade, né, que está lá dentro comigo, trabalhe sempre alinhada a esse padrão, né? Mas é uma luta constante, porque esse é o nosso objetivo de negócio, né? E de fato, assim, desde que a gente quis se posicionar no mercado, a gente almejou esse grande objetivo, que é doces gourmet, ser um doce de qualidade, ser um doce diferenciado, trazendo a experiência, né? E aí, trazendo o Rio Branco, quando a ideia veio de abrirmos um restaurante, foi de trazer também
muito da cultura que tu já tinha no ateliê, né? Exatamente. Então, as pessoas já esperavam. Quando a gente abriu o Rio Branco, eu já tinha 13 anos de ateliê, né? Então, o ateliê eu fui construindo, fui aprendendo, fui construindo, né? Mas fui gerando aquela questão de autoridade, assim, de familiarização com a questão do doce gourmet, com a questão da experiência, como a gente falou. E aí, quando a gente abriu o restaurante, essa responsabilidade, quando eu entrei no quadro societário, era justamente por isso, né? A Cássia vai trazer essa parte. Então, foi um ramo novo que a gente quis galgar, né? E recorremos, essa é a nossa luta constante, né? Para também oferecer experiência, para também oferecer esse mesmo padrão. Lá a gente não fala tanto em embalagens, né? Mas a gente fala em experiência presencial, né? Que é isso que a gente busca oferecer. No ponto físico, No ponto físico. Porque muitas vezes, quando a pessoa pensa em marketing, a gente sempre fala assim, a pessoa vai lá e pensa, empreendedores, eles pensam sempre no último P. No P da promoção, da oferta, no hackzinho, como que eu posso vender mais, no tráfego. Mas muitas vezes o P do produto, o P do mercado, que é a praça, ele é esquecido, né? Então, quando a gente vai falar nos dois empreendimentos, vamos dizer assim, o ateliê, a gente vai falar também sobre o Rio Branco, a gente tem marketing em todos os aspectos, né? Então, vocês começam lá no P do produto, né? A gente tem todo um cardápio diferenciado no Rio Branco, mas a gente tem o P do ponto de venda. Então, vocês pensaram muito bem, né? Era uma casa histórica, ele tem toda uma pegada diferencial, é todo diferenciado, assim, acho que tem até uma árvore lá dentro, né? Tem uma árvorezinha, então é um ambiente muito bonito. E isso é marketing também, pessoal. Marketing não é só oferta, marketing não é só você querer vender mais. Marketing é você pensar desde a qualidade do produto, na experiência de entrega, na experiência de embalagem, em toda a experiência que vai estar envolvendo o teu cliente final. Então, no Rio Branco, a gente vê esse cuidado, né, que vocês tiveram na experiência. Então, a gente pensa mais no Rio Branco num ponto físico. Mas, além da apresentação dos produtos, dos pratos, a entrega, tem um ponto físico que também já coloca um clima, aquela primeira emoção, assim. Então, eu vejo que todo esse cuidado de marketing que vocês tiveram em todos os níveis foi um grande diferencial para os dois negócios. E eu gostaria que tu compartilhasse, aqui a gente pensando nos empreendedores, quais os erros que tu acredita em erro, porque é erro e acerto sempre, né? A vida é erro e acerto, mas vamos dizer assim, coisas talvez que você fez no ateliê, que já serviram de aprendizado, que não deram certo, que foram erros lá no ateliê, que você conseguiu já melhorar no Rio Branco. Tem alguma coisa que tu lembra, assim, que, pô, no Rio Branco eu já saí com esse aprendizado? O que tu tem, assim, de aprendizado, vamos dizer assim, do ateliê para o Rio Branco? Eu acho que é a questão de posicionamento, né? Isso eu não sei se posso dizer que isso foi um erro do ateliê, mas, como eu falei, como a gente construiu a marca do zero, às vezes, para me posicionar no mercado, eu utilizava estratégias diferentes, assim, né? Então, no Rio Branco, como eu falei, como eu já tinha 13 anos de trajetória profissional na cidade, né, como já tinha uma certa responsabilidade nas minhas costas, a gente precisou e foi por caminhos diferentes para chegar até o cliente, né? Então, justamente para conseguir me conectar com o cliente, para conseguir mostrar a nossa marca, para conseguir a própria questão da estrutura, como tu falou, né? A gente entendeu ali, no ateliê, eu nunca considerei que a questão estrutura fosse tão importante. E depois que a gente fez a reforma, que foi lá em 2020 também, 2020 foi um ano bem movimentado por lá. Mas depois que a gente fez a reforma, parece que tudo começou a casar. Parecia que antes, né, as pessoas, obviamente, elas iam lá, porque a casa onde é o ateliê hoje, ela era a casa dos meus avós. Então, quando a gente se mudou para lá, foi em 2014, era uma casa normalzinha, assim, a gente foi reformando aqui, reformando lá, como dava na época, né? Mas parecia que, justamente, a minha embalagem falava uma coisa, quando as pessoas chegavam lá, esperavam alguma outra coisa do ponto físico, sabe? E o restaurante não, a gente já
conseguiu criar essa identidade desde o início, né? A gente já iniciou o negócio num outro patamar, né? Quando vocês fizeram o lançamento, vocês já tinham toda uma experiência pronta, onde no ateliê tu foi construindo ao longo do tempo, né? Exatamente. Vamos falar aí dos P's, como tu falou, né? A última coisa que nós nos preocupamos no ateliê foi o P Praça, né? O P é o ponto físico nosso, né? Porque antes, claro que tem toda uma questão de tipo de mercado, né? A gente só trabalhava sob encomenda, né? Foco em eventos também. Foco em eventos, então não tinha tanta relevância. Mas quando a gente fez o ateliê, construiu o ateliê da maneira como ele é hoje, a gente entendeu que a gente poderia abordar muitas outras áreas. E o nosso ponto físico acabou virando o nosso maior marketing naquele momento. E tu vê, isso é uma mudança também na característica do teu plano de negócios, né? Você iniciou o ateliê e muitas vezes empreendedorismo está muito sobre o teu poder de adaptação, né? Não é o quanto você cresce, mas sim o quanto você é adaptável para o mercado. Então, impossível a gente prever uma pandemia, impossível a gente prever uma enchente, mas o quanto o teu modelo de negócio é adaptável, né? Você conseguiu, numa estratégia quase que B2B, né, de eventos, você conseguir ter um 360 e migrar para uma estratégia B2C. E deu certo, e hoje acredito que o B2C fatura mais que o B2B, né? Então, esse poder de adaptação, ele é muito importante nos negócios e nos modelos de negócios. Então, acho que isso é muito legal, né? Essa mudança, e isso a gente passa muito para os empreendedores. Não é que você vai criar algo, e empreendedorismo tem muito isso, não vai criar uma linha e sempre aquela linha vai ser retinha. Você vai ter muitas curvas, muitas coisas, e esse poder de adaptação. Há anos atrás não existiam os podcasts, né? Poucas pessoas investiam em rede social e hoje isso mudou. E muitas empresas ainda ficam agarradas o que eu fiz lá 5 anos atrás estava dando certo, mas foi 5 anos atrás. Hoje o ciclo cada vez é mais rápido. Então essa mudança também vai ser muito rápida e acho que isso está ligado também ao nosso conceito agora de On2O, né, Amanda? Isso mesmo. Então até eu gostaria que tu trazesse um pouquinho mais sobre isso, Alan, o conceito de On-to-On, que é o quê? Do online para o offline, né? Unir esses dois universos. Sim, o marketing digital tem muitos termos muito complexos, né? Então a gente tem lá lead, On-to-O, mas na verdade são coisas que acontecem do dia a dia, né? Normalmente esses termos vêm porque quase todas as inovações que nós trazemos aqui para o Brasil, elas vêm dos Estados Unidos e agora com esse mercado chinês em pleno crescimento, vem da China também. E aí surgiu esse tema chamado On-to-O, que é o quê? A gente utilizar o online para fomentar o offline. No início do online, a gente tinha muita questão, vou vender no e-commerce, vou vender na internet. Mas quando a gente viu, e a gente analisa até os nossos clientes aqui da Action Day, a gente entende que hoje é utilizado muito mais o online para fomentar negócios físicos do que para propriamente fomentar e-commerce. A gente já trouxe esse dado aqui. 95% dos e-commerce no Brasil não fizeram nem sequer uma venda. Toda a venda, hoje são quase 400 bilhões de vendas no Brasil em e-commerce. Ela é concentrada em poucos e-commerce. Ela é concentrada na Shopee, no Mercado Livre, no Magazine Luiza. Em grandes marcas. Em grandes marcas. Mas a grande maioria dos e-commerce tem um número meio curioso, né? Só para você ter uma noção, 95% dos e-commerce que foram criados no Brasil nem tiraram nem sequer um pedido. Nenhuma venda. E isso são dados que você pode procurar, dar um Google aí, né? O pessoal adora dar um Google, né? E são dados comprovados por diversas instituições de pesquisa. E a grande concentração de vendas está em 1 a 2% dos e-commerce. Então, as vendas na internet, elas são muito mais difíceis que vendas através da internet quando você vai trabalhar no seu mercado local. Claro que quando você abre para trabalhar um e-commerce, eu tenho o Brasil inteiro para me vender. Ótimo, mas você tem o Brasil inteiro de concorrente. A pessoa que ela está comprando online, o mesmo serviço ela comprar de você, comprar da Netshoes, comprar do Mercado Livre, é o mesmo. É o clique, é o cartão de crédito. Então, quando a gente pensa em marketing digital, a gente pensou num primeiro momento em vendas online, diretamente na internet. Mas o que aconteceu no mercado foi vendas através da internet. Existe essa diferença, vendas para através. E através da internet, hoje é o grande percentual, né? Então a gente pega aqui na Action Day, a gente tem 4, 5 e-commerce que nós atendemos, mas atendemos mais de 100 clientes que têm pontos físicos, que trabalham fomentando vendas através da internet. E as próprias vendas através da internet, a gente tem uma ramificação aqui, que ela dificulta um pouquinho. A gente tem as vendas através da internet por geração de leads,
Isso é importante saber a diferença. Quando eu gero um lead, isso é mais fácil por conta da mensuração. Não que seja fácil o trabalho, tá, pessoal? É mais fácil a mensuração. A mensuração, porque eu tenho o contato daquela pessoa para saber se virou venda. Para mim, principalmente entender assim, ó, eu estou investindo no online para fazer uma fomentação no meu ponto físico, tá dando certo? Esse resultado, eu estou tendo um acréscimo de vendas? Então, quando eu gero leads, que não é o caso do Ateliê, não é o caso do Rio Branco, eu tenho como mensurar. Mas quando a gente vai para um ponto físico, e aí é uma dor muito grande do varejo, eu vou investir na internet, mas muitas vezes essa pessoa foi no meu ponto físico e eu não sei por onde ela foi impactada. É uma diferença muito grande. Pensa você, se você tem um supermercado, se você tem uma loja de roupas. Entrou 10 pessoas no dia na sua loja de roupas. Quantas vieram através da tua estratégia de localização por conta do seu ponto físico? Quantas vieram por indicação? Quantas já eram seus clientes? E quantas entraram na sua loja por conta do marketing que você faz nas redes sociais? É muito difícil mensurar isso. E isso, às vezes, afasta as pessoas que têm um ponto físico do marketing digital. Até ela tem uma rede social, ela vai lá, ela vai estar trabalhando, ela gera um pouco de conteúdo, mas ela não consegue investir em tráfego pago, porque ela não consegue essa mensuração. Então, a ideia do on-to-on é trazer mais clareza para esse termo, é trazer ideias, e a gente vai compartilhar algumas dicas aqui de como você ter um processo de vendas através da internet, o grande desafio, e conseguir mensurar. E esse também foi um desafio nosso, enquanto a parceria aqui da Action Day com o Rio Branco. A gente estava falando off aqui nos eventos do Ateliê, em como mensurar tudo isso. E eu acredito que nessa trajetória que vocês tiveram em investimento em marketing, também foi um desafio para vocês, né, Cássia, conseguir, assim, fazer marketing digital e ver isso convertendo no ponto de venda. Então, compartilhe conosco, assim, como que foi o início, assim, dessa trajetória do marketing digital, pensando em fomentar os negócios de vocês, né? Porque você gera muito conteúdo, a gente sempre fala para os nossos clientes, se tem algo que você pode fazer, que vai dar muito resultado, que é gratuito, é gerar conteúdo. Mas eu tenho certeza que 99% não vão fazer, porque tu sabe que é muito desafiador. Então, conta um pouquinho sobre essa geração de conteúdo que você faz lá, como que você começou a ver os primeiros resultados no ponto físico, porque o tema geração de conteúdo, ele é extremamente importante. Então, compartilha conosco, por favor, aí um pouquinho da tua experiência, Cássia. É uma quebra de cultura. Perfeito. Né? Porque a gente chega atrás de uma empresa de marketing com um objetivo, né? E vocês que têm vários clientes devem estar acostumados que o papo deve ser sempre o mesmo, mas a gente não consegue enxergar os caminhos de como chegar até isso, né? A coisa, quando ela acontecia de maneira orgânica, ela era um pouco mais fácil de mensurar, digamos assim. Mas por quê? Por que eu entendo que ela era mais fácil de mensurar? Porque ela também tinha uma proporção menor, né? E aí, hoje, tendo esse respaldo, essa assessoria de marketing digital, que a gente tem tanto no Rio Branco como no Ateliê, eu entendo que nos entrega assertivamente, né, de maneira mais constante, que é algo que tu fica muito na dependência, né? Então, assim, o Ateliê, ele sempre, vou dar como exemplo o Ateliê, mas o Rio Branco acaba sendo a mesma história, assim, que ficava muito sempre na dependência da minha imagem, né? Da minha imagem para gravar um conteúdo aqui, um conteúdo lá. E, enfim, vou falar um pouco da minha vida pessoal aqui também, mas eu tive uma filha, né, há um ano atrás, vai completar 1 ano, e a minha rotina hoje ela é um pouco diferente, assim, então não consigo mais estar em tempo integral nos negócios como eu estava antes, sempre fui uma workaholic, assim, de estar desde as 7 horas da manhã até, na época que o restaurante abriu, eu estava até meia-noite sempre lá. Então, eu estava lá o tempo inteiro, gerando conteúdo e tudo mais, e tinha muito disso, assim, das pessoas... Os meus funcionários diziam, Cássia, come esse aqui hoje, porque quando tu come, esse é o produto mais vendido da semana, sabe? Então, essa era a nossa análise
né? Era como a gente mensurava o resultado naquele momento. Mas por quê? Porque era feito de maneira orgânica e porque era feito num patamar muito diferente, assim. E aí eu entendo que quando eu digo que a gente virou gente grande, sabe? Porque a gente conseguiu chegar a públicos diferentes que queriam o nosso trabalho, mas que não conseguiam chegar até nós porque não nos conheciam. Às vezes tu fica pensando, como assim? Eu postei, né? Tá em todas as redes sociais, como a pessoa não viu? Mas é porque a entrega é muito diferente. E a gente não entende o que o algoritmo hoje entrega, né? Eu sempre digo, cada um no seu quadrado. Me bota fazer doce, me bota fazer a gestão do meu negócio, mas não me bota... quando a gente tem as reuniões, eu não entendo a grande maioria dos termos que são utilizados. E aí, geralmente, o pessoal vai traduzindo, né? Mas, de fato, porque vocês têm essa autoridade no assunto, né? Então, e eu entendo que essa outra ênfase que a gente deu gerou resultado num público que a gente não tinha chegado ainda. Porque, claro, tu vender para as mesmas pessoas, para aquela mesma comunidade, ela vira uma venda meio que recorrente. Então, é o cliente que vai e volta. Eu tenho muito essa responsabilidade de trazer esse cliente de volta com a experiência que eu gerei para ele, né? Então, muitas vezes ele volta, não pelo que ele viu lá na minha rede social, mas pela última experiência, volta, ou não, né, no caso, mas pela última experiência que ele teve comigo. Agora, quando a gente quer crescer, quando a gente quer abrir novos horizontes, aí a gente precisa trabalhar com gente grande, né? Que é o que a gente vem falando aqui. E aí eu entendo que a gente conseguiu enxergar isso de maneira diferente, assim, quando a gente conseguiu ter, dentro dessa consultoria, analisando público, analisando vendas, né? A gente já tinha análises, tanto no Rio Branco como no ateliê, a gente fez análises anteriores, né? E posteriores a essas ações que a gente vem tomando, e de fato, é muito impactante o que essa profissionalização do negócio trouxe para nós. Né? Isso é muito importante. Tem coisas que... Uma das ideias também da criação do ActionCast é trazer mais clareza para muitas dúvidas. Hoje, algoritmo, todos esses termos que o marketing digital traz, é muito difícil para o empreendedor, não é o que está no dia a dia. E é um dos nossos objetivos aqui, deixar todos esses pontos mais claros. E tem coisas que a gente não cobra o empreendedor que seja técnico, mas a área de marketing, ela é uma área bem difícil de trabalhar. Por quê? Porque eu digo assim, se eu for lá dar uma receita de um medicamento, vão dizer, olha, é louco, ele não é médico. Por que ele quer dar uma receita de medicamento para uma pessoa? E eu vou dizer, correto, eu não sou médico. Mas muito do marketing, principalmente para os empreendedores, passa por ele achar que é intuitivo. Ele acha assim, olha, a minha intuição diz que os meus clientes são isso, então é isso. Então, assim, fuja da sua intuição e tenta, como tu falou assim, a profissionalização. Porque o marketing, ele vai fazer, e principalmente o que a gente está falando aqui, o marketing como um todo, né? O marketing começa lá na qualidade do produto, numa estratégia de ponto de venda, e principalmente a gente falando sobre o Rio Branco e o ateliê, a gente fala no marketing de escala. A gente faz o quê? Conseguiu dar escala a uma estratégia que ela já vem funcionando, que ela tem um bom produto, ela tem retenção, mas faltava impactar mais pessoas, porque venda é média. Se eu tenho no orgânico, como tu bem falaste, assim, olha, eu tinha um impacto menor, mas claro, você vai ter um alcance orgânico menor. Hoje, quanto maior a conta do Instagram, menor o alcance orgânico. Ele vai de 1 a 7%. Quanto maior a conta, o Instagram vai diminuindo o alcance. Porque o Instagram, ele não é mais uma plataforma gratuita, ele é gratuita para o usuário e ela é pago para as empresas. As empresas que querem utilizar, elas vão ter que investir em tráfego pago. Então, agora eu estou dizendo que não é para gerar conteúdo, não. Precisa gerar conteúdo, mas um trabalho de uma assessoria, ele vai fazer o quê? Vai fazer você dar escala naquele conteúdo. O conteúdo que lá no orgânico impactaria talvez 500 pessoas, 1.000 pessoas, numa estratégia de tráfego ele vai investir, vai impactar 10, 20 mil pessoas. E as vendas começam a surgir. Então, você ter uma estratégia aliada do orgânico com o pago faz toda a diferença. E como vocês já tinham toda uma estrutura muito bem montada de marketing, por isso que deu certo de uma maneira rápida. Porque outra coisa que a gente fala assim, marketing nenhum sustenta produto ruim. Isso pode ter certeza, assim, o primeiro marketing é a entrega do teu produto. Você tem uma boa entrega, você tem uma boa experiência de entrega no seu produto tem qualidade, isso é o básico, né? A partir disso, você começa uma estratégia do marketing e a gente entra lá no P de promoção, de ajudar,
criar uma estratégia de público-alvo, de como ofertar melhor o seu produto. Mas não esqueça que marketing não sustenta produto ruim, não esqueça que uma estratégia de tráfego vai criar uma expectativa, talvez, que você não vai suprir lá no ponto de vendas. Então eu vejo que quando a gente tem essas duas coisas, uma ótima estratégia de marketing, de orgânico, aliado com uma estratégia de tráfego pago, a possibilidade de dar certo é muito maior. Então, e isso a gente sempre fala dos clientes Action Day aqui, o mérito quando dá certo, ele é muito mais do cliente do que nós, porque a gente faz um P, e o cliente ele tem 3P para trabalhar. A gente, claro que assessora, troca ideia, como no Rio Branco a gente conversou muito sobre o modelo de negócios, né, de o que a gente poderia fazer cada dia da semana pensando em aumentar a frequência, porque a gente pode trazer novos clientes, mas eu posso aumentar a frequência. Então, se a gente for pegar assim, uma análise da nossa parceria, a gente pega 2 negócios que foram muito bem trabalhados no marketing, até o nível do P, que é no impacto, e a gente chegou para dar uma escala nisso. E aí fica muito bom para a gente trabalhar, né, Amanda? Porque a gente está vendendo um produto muito bom, um ambiente diferenciado. Então, a união disso, e essa é a dica lá para aquela pessoa que talvez assim está... Olha, eu não estou satisfeito com as vendas da minha empresa, eu não estou conseguindo gerar novos seguidores, eu não estou conseguindo crescer as visitas no teu ponto físico. Faz uma análise desde lá do teu ponto de venda, do teu produto, até chegar na promoção. Nenhuma promoção mirabolante vai fazer você vender um produto que talvez não está suprindo as necessidades dos seus clientes. É importante estar tudo muito bem conectado nesses 2 universos, não só o orgânico, mas também o tráfego pago, porque nada vai funcionar sozinho, né? Então precisa ter esse complemento. E até as empresas, quando a gente fala em on-to-on, as empresas que adotam essas estratégias, elas tendem a crescer 30%. Até 30% elas podem crescer, claro que a gente tem que analisar o setor, é uma média, né? O ponto físico e tudo mais, mas é um dado muito relevante se a gente for levar em consideração e mostra a importância de ter tudo isso muito bem conectado, de saber utilizar ali as redes sociais para estar fomentando o seu ponto físico. Quando penso assim, olha, qual é o crescimento de um trabalho profissional, não precisa ser só da Action Day, de um trabalho profissional de marketing digital. Daí, claro que existem muitos ramos, né? Mas a gente diz assim que, olha, no momento que você tem já um trabalho legal no orgânico, você tem uma boa entrega, tem uma boa satisfação dos seus clientes, no mínimo, quando você cria um processo de vendas através da internet, você consegue crescer 20%. Isso é dados, assim, muito centrados, assim. E a partir de novas estratégias, entrega, porque também tem uma questão de produção lá dentro dos pontos físicos, aí você pode crescer 30% e mais percentuais ainda maiores, né? Então isso a gente vê muito pela nossa experiência aqui gerindo os nossos clientes. Como eu falei antes da questão da quebra de cultura, né? O orgânico, ele funcionava há um tempo atrás, né? Então, as pessoas às vezes têm uma certa resistência a entender que a internet, ela é muito dinâmica, né? O Instagram, que hoje é a rede social que domina, né? Facebook e TikTok, eles são muito dinâmicos e a gente precisa ser adaptável, né? E essa é eu acho que é uma dor do empresário, porque o empresário, além de gerir todo o negócio, né? Então eu tenho que estar lá buscando melhorar meu produto, treinar meus funcionários, ele também tem que estar atrás dessa constante evolução. Mas aí que eu digo, antes tu me perguntou o que eu aprendi, né, com o ateliê, quais os erros que eu não cometi no Rio Branco. Eu não diria que eu não cometi, mas que eu consegui enxergar o erro mais rápido. Foi em conseguir profissionalizar com capacidades, com competências, cada área diferente, né? E a nossa sociedade no Rio Branco me trouxe essa visão mais ampla disso. Por quê? Porque então cada um de nós tinha uma experiência maior em algum ramo. E aí ficou mais fácil. No ateliê, eu tenho também uma sociedade, mas no ateliê, como a empresa começou somente comigo, aí eu fui sendo a parte técnica, eu fui sendo marketing, eu fui sendo atendimento, eu fui sendo tudo isso, e aí chegou num momento que, tipo, eu não conseguia ser nada, né, porque ou eu queria crescer, ou eu seria tudo, e aí não daria certo, não conseguiria entregar aquela excelência. Então, a gente começou a olhar de maneira e colocar cada responsável no seu quadrado, né? E aí, esse é um dos erros que a gente conseguiu corrigir mais rápido no Rio Branco. Não, olha só,
Vamos colocar competências específicas para cada área. Área da gastronomia, quem é o responsável? É esse. A área das finanças, quem é o responsável? É esse. A área do marketing, quem é responsável? É esse, né? Porque quando o negócio... Claro que isso tem a ver com a proporção do negócio como ele inicia. O ateliê começou como um negocinho de fundo de garagem, né? De fundo de casa, assim. Então, foi muito na construção. O Rio Branco já começou maior. Já começou com uma expectativa muito maior. Mas eu acho que a gente foi muito mais certeiro, muito mais rápido para conseguir solucionar os nossos problemas quando a gente conseguiu entender que, assim, isso não é minha competência. Isso é competência de um profissional aqui. Quando a gente conseguiu quebrar essa cultura, né, que a gente tem de não dar tanta relevância para pontos muito importantes, né? Sim, profissionalizar todas as áreas, né? Tudo. E aí junta uma nova empresa que todos os sócios já tinham experiências de negócio. Isso ajuda muito, né? Então, tu trouxe as tuas experiências, mas os teus sócios também trouxeram muitas experiências. Outra característica aqui do podcast, juntando com o que tu falaste, assim, olha, é muito difícil para o empreendedor se atualizar, estar evoluindo para isso. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque hoje existem muitos especialistas nas redes sociais, né? Existem muitas pessoas falando de tudo e tudo. Então, quando tem muitas pessoas falando sobre um tema, gera confusão. Então, vai lá, o cara pega, talvez ele começou ontem no marketing digital, ele leu um artigo, ele não entendeu direito e compartilha. E muitos empreendedores compram isso como uma verdade absoluta. A gente sofre muito por isso. Quando chega aqui, olha, eu vi um vídeo lá no Instagram que falava que o algoritmo funcionava assim. Eu falei, olha, de quem? Essa pessoa atende quais empresas? Quantos anos faz que essa pessoa está no mercado? Quantas vendas ela já gerou pela internet? Então, a gente quer falar para o empreendedor assim, procure boas fontes para você buscar informação, né? Porque existe muito conteúdo no Instagram e nós que somos técnicos nessa área, é a mesma coisa você que é técnica, né? Tanto na área de gestão quanto na área gourmet, vamos dizer assim. Às vezes uma pessoa se posicionando gourmet e dizer, opa, mas isso aí não é tão gourmet assim, né? Mas talvez para um leigo eu vou comprar aquilo como gourmet, porque eu não sou um profissional daquela área. E nós vimos hoje uma geração de marketing digital muito de palco, assim, o pessoal falando sobre muitas coisas que na realidade não funcionam. Esses dias eu vi um vídeo, agora eu me lembrei aqui, como você colocar o seu concorrente trabalhar para você. Daí aquilo me chamou a atenção. E aí o cara ia lá, olha, eu sou especialista em Google, e você vai lá e compra a palavra-chave com o nome do seu concorrente. E aí o seu concorrente vai estar trabalhando para você. E isso é uma baita de uma mentira, a gente já testou isso aqui, não funciona. Porque o Google, ele é uma rede que ele trabalha por intenção. Se eu tenho a intenção de procurar o ateliê, não adianta a outra doceria XXX comprar a tua palavra-chave, porque eu já tenho um interesse de busca. Já está muito bem definido. Já está definida a minha busca. Então, só para provar que, com dados e testes que a gente já fez, que isso não funciona. E às vezes a pessoa clica errado, porque a pessoa foi lá e escreveu o ateliê Cássia de Bortoli, porque a gente também tem um comportamento de procurar o telefone, o endereço no Google. E eu comprei aquela palavra-chave com o nome do ateliê e apresentei a minha doceria. A pessoa clica lá, às vezes ela liga no lugar enganado e pede, olá, é do ateliê da Cássia? Não, é do ateliê XXX. Como assim? Se eu escrevi no Google isso. Aquela pessoa que clicou, ela se frustrou, porque ela estava procurando o ateliê Cássia de Bortoli. A empresa, ela gerou dois problemas, tá? O clique teve um custo, ela gastou dinheiro, e ela já gerou uma imagem para essa pessoa que estava procurando o ateliê, então vocês estão tentando roubar a audiência do ateliê? Vocês estão tentando manipular? Vocês estão fazendo... Então, assim, mas você vê que um exemplo que um vídeo numa rede social. Então, o quanto isso pode gerar de confusão na cabeça do empreendedor. Mas assim, vocês estão comprando lá a palavra-chave do meu concorrente? A gente vai explicar, olha, não adianta. Não quer fazer. Entende? Não, a gente já testou diversas vezes. Então, assim, essa confusão que gera para o empreendedor é muito grande. Então, procure fontes ou profissionais que você tenha certeza que tem resultado naquela área, né? Então, a Cássia, ela pode falar sobre as coisas? Pode, você tem resultado, você tem uma empresa com 12, 13 anos, quantos anos tem a ateliê hoje? 15 anos. 15 anos, né? Você já participou de um programa a nível nacional, você tem autoridade, você tem uma história para falar sobre isso. E no marketing digital é a mesma coisa. Então, essa é uma grande dificuldade, eu compartilho aqui para empreendedores buscarem fontes sérias
para se alimentar aí de informação relevante para ajudar no negócio deles, né? Esse foi um exemplo de um vídeo. Hoje os empreendedores, eles são bombardeados nas redes sociais com muitas informações, então realmente ter esse filtro. O que é verdade, digamos, procurar sempre um especialista no assunto, para daí sim utilizar aquela informação para o bem do empreendimento, né? Exatamente, a gente já conversou algumas vezes, até o nosso primeiro contato foi em função disso. Eu eu gosto muito de ensinar também, né? Então, tudo que eu aprendo, eu tenho prazer em ensinar. E eu tive no ateliê, agora em função da maternidade não estamos mais conseguindo fazer a agenda de cursos, mas a gente sempre teve também os cursos lá no ateliê. E fomentar isso, ter um curso online também foi ainda, né, um sonho que eu tenho, mas eu fico muito pautada no que eu vou oferecer. Então, assim, se o momento não me permite entregar uma excelência, não é esse o momento, né? A gente já construiu alguns modelos, e bom, nesse momento eu não consigo entregar o que de fato eu quero, eu prefiro não entregar agora, né? A gente, assim como a área de vocês, a minha área é muito, muito, muito poluída, né? Nesse sentido, assim, aprenda a fazer doces e faturar R$5.000 no mês. Sim, vai faturar, mas com qual estratégia, né? Porque o faturar é uma coisa, mas o lucrar é outra totalmente diferente, né? E aí, às vezes as pessoas dão simplesmente a receita, mas para mim, muito mais do que a receita é a técnica, né? Então, assim, a minha área, a área de vocês, todas as áreas, se a gente for pegar o exemplo da empresa X, também tem um concorrente que pode estar oferecendo tal produto, mas aí é justamente a questão da autoridade, como tu falou, né? Qual a autoridade que o profissional tem para conseguir me vender isso? Começou a fazer doce faz um mês, né? A gente vê isso, a gente vê Páscoas, assim, principalmente na Páscoa, que é o grande carro-chefe da confeitaria. Aprenda a faturar tanto em uma Páscoa. Tá, mas com qual estratégia, né? Um dos programas que eu tenho objetivo é justamente mostrar quais os caminhos que principalmente eu segui para conseguir hoje ter uma Páscoa, porque foram muitas Páscoas que eu vendi muito, mas que eu não lucrei nada, porque eu não tinha estratégia, porque eu não tinha normas dentro da minha empresa, porque eu não tinha processos bem definidos, né? Então, isso é muito importante, assim, escolher quais os caminhos. A internet hoje, ela dá voz para muita gente, mas tem muita gente que não sabe o que está falando, né? Então, é complicado isso, assim. Com certeza. E uma das coisas que acho que ficou claro nesse podcast, e bem como tu falou assim, olha, fature até 5.000. Parece que uma estratégia, apenas algo desconectado vai fazer você ter sucesso no seu negócio. A gente sempre fala isso. Não é uma ação desconectada que você vai ter sucesso. Olha quantas coisas a gente falou. A gente falou sobre ponto físico, a gente falou sobre embalagem, a gente falou sobre profissionalização de áreas, a gente falou sobre gestão, a gente falou sobre um estudo contínuo, você chegou a fazer uma pós-graduação. Então não é uma ação desconectada que vai fazer a tua empresa dar certo. A gente sempre diz assim, não é um post viral que vai fazer o teu negócio dar certo. É muita consistência, muitos anos você gerando uma experiência para aquilo acontecer. E muitas vezes as pessoas esperam de uma rede social uma pílula mágica, assim, né? Pô, hoje eu vou acordar ali, vou ver um videozinho de 1 minuto e vou mudar minha vida. E a gente diz assim, acorda, não vai acontecer. Não vai, assim. Para ti ter um processo de vendas através da internet, tem muitas coisas que você vai ter que fazer. A gente sempre diz assim, que depende do negócio, é mais da parte da empresa, rede social, do que da parte da assessoria. Quando a gente pega essa área de infoprodutos, é quase que 70-30. É 70% o especialista, onde ele tem que gerar conteúdo, ele vai ter que pensar no curso, ele vai ter que fazer muitas coisas para a gente trabalhar a parte de vendas. Então, não existe que um profissional ou uma ação desconectada vai fazer você chegar ao sucesso. Então, são 15 anos, né, Cássia, aprimorando um negócio. E isso essas experiências de empreendedorismo, que muitas vezes o empreendedorismo ele é muito legal, mas ele pode ser os teus sonhos ou virar um pesadelo, né? Muitas vezes a gente sabe, a pessoa era muito boa técnica, foi para a área e aquele empreendedorismo é um pesadelo.
por falta de planejamento, por acreditar que uma ação só vai gerar sucesso. Então, é o contexto de tudo. Tudo que a gente falou aqui são muitas ações que levaram a hoje 2 empresas que são referências aqui na nossa região, que é o Rio Branco e o Ateliê. Mas pense nisso, não é uma ação que vai virar o jogo da sua empresa. Eu queria aproveitar essa fala de vocês para perguntar para a Cássia, unindo esses 2 universos, o online e o offline, eu queria saber um pouquinho quais que são as principais estratégias que vocês utilizam, tanto no Rio Branco quanto no Ateliê, para trazer o pessoal do online para o offline. Quando a gente fala de comida, a gente vai muito para o apelo visual, por poder mostrar para o cliente, né, o que ele vai estar consumindo, a textura, mostrar a experiência como ela será. Então, essa, para mim, hoje é a maior das estratégias, assim, que é conseguir trazer num celular, né, numa tela, textura, sabor, às vezes aroma, tu quem tá sentindo, então tu precisa falar aquilo pro cliente, ou tu precisa, num vídeo, mostrar, porque para mim essa é a maior... É difícil falar essa palavra aqui, não quero me tornar agressiva, mas é a maior isca para tu trazer o cliente para o teu negócio. Com certeza. Porque o nosso cérebro, ele tá totalmente voltado para essa questão, né, do paladar, assim, o visual. Então, como a gente não consegue trazer isso, a pessoa não consegue ter a experiência pelo celular, a gente tem o desafio de mostrar isso, né, numa foto, num vídeo, numa experiência que seja de marketing ali na rede social. Então, hoje, eu entendo que essa é a maior estratégia, digamos assim, que a gente pode utilizar, que é conseguir mostrar para os clientes. Como eu falei antes, né, os meus funcionários me dizem, Cássia, ó, prova esse produto aqui, mostra o cookie saindo fresquinho, né, meu Deus, o cookie sai assim, com um cheirinho maravilhoso, não consigo falar sobre o cheiro, mas eu consigo me apaixonar por ele no momento que eu estou mostrando para o cliente aquilo. Às vezes o brilho no meu olho, ele transmite também o olho, né, a minha reação ao degustar os produtos, né, ela consegue entregar para o cliente um pouco da experiência que eu quero entregar para ele. Então, essa eu diria apresentação, que seria... né? E isso está muito ligado, principalmente vocês que trabalham no gourmet, na apresentação do produto, né? Então, como apresentar para despertar o desejo, né? Então, mas muitas vezes a gente entra em páginas do Instagram, assim, que a gente sabe que tem bons produtos, às vezes tem uma foto lá do produto longe, assim, uma foto que não te dá vontade de comer, né? Então, a gente brinca assim, a foto boa, eu quero saber como que é boa para tirar uma foto. Tira aquela foto até tu olhar para ela e te dar vontade de você consumir, você comer aquele produto, e dar o desejo, assim, né? E essa questão da apresentação, eu vejo que as pessoas falham muito ainda no Instagram ali, principalmente na área de gastronomia, de comida. A gente tem muitas empresas, né? Principalmente de deliveries na noite, assim. Vocês já ouviram um combo, assim, que vinha várias coisas, assim, vinha hambúrguer, vinha várias coisas, assim. Parecia que aquilo tinha sido tudo jogado ali, né? Então, assim, essa é outra dica. Como que você está apresentando os seus produtos? A apresentação vai ser um diferencial na rede social, porque tu não tá ali para apresentar, né? Então, você correr aquele feed, assim, e você vê como a gente corre do Rio Branco, como corre do Ateliê ali, e vê, pô, é um produto diferenciado, vai fazer toda a diferença, principalmente em atrair novas pessoas, né, Amanda? E algo que a gente até comentou em outros podcasts que comprova tudo isso é que 88% das pessoas, antes de ir para o ponto físico, elas procuram nas redes sociais. Então, elas vão sentir ali um pouquinho querem ver um gostinho do que vão encontrar no ponto físico ali no digital. Então, tá mostrando, usando essas técnicas de deixar ali algo mais próximo. É totalmente importante ali para a pessoa chegar no ponto físico e querer fazer aquela compra, né? Exatamente. E agora, pra gente finalizar este episódio, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cássia por tantas experiências compartilhadas, desde a construção do negócio, depois a construção do segundo negócio. Então, tenho certeza que quem olhou esse podcast, e a minha dica final é assim, vou fortalecer lá, não ache que uma ação ou algo desconectado vai fazer a sua empresa ter sucesso. As empresas que a gente entrevista aqui, eu digo assim, eu e a Amanda somos privilegiados, que a gente aprende muito, a gente está sempre aprendendo coisa nova. A gente vê que todos tiveram um processo, iniciaram às vezes pequeno, né, foram crescendo, mas nunca pararam de evoluir, nunca pararam de se adaptar ao mercado. Então a gente fala muito sobre esse poder de adaptação. Então faça uma análise do seu negócio, vê se
pense nos 4 P's dele e vê se realmente ele está suprindo as necessidades do seu cliente. Se sim, você tem tudo para dar certo, vai trazendo mais estratégias aí para o negócio e com certeza a sua empresa vai ser uma referência aqui um tempo. Aproveito para estender o agradecimento, Cássia. A gente agradece muito a tua participação e agora deixa a sua mensagem final. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu acho que eu finalizo aqui fortalecendo o que o Alain disse, né, que é preciso constância para a gente conseguir ter sorte. Né? Eu sempre digo que de tanto a gente trabalhar, às vezes a sorte aparece. E a constância é o que, de fato, consegue determinar o futuro do negócio. A gente entende que hoje a gente está numa posição privilegiada, né? Tanto como o Ateliê, como o Rio Branco, por conseguir direcionar para profissionais qualificados cada área, né? E assim, a realidade de cada negócio ela é muito diferente. Então, como o Alain falou, o teu negócio pode ser pequeno, o teu negócio pode ser muito maior do que os meus negócios hoje, mas ele precisa ter uma estratégia, né? E uma constância principalmente. E aí, quando ele chegar num patamar onde tu consiga, de fato, elencar as capacidades para cada área com profissionalização, bom, aí tu consegue galgar passos maiores, né? Então, mais uma vez, agradeço o convite de vocês, foi um prazer estar aqui, trazendo um pouco da minha experiência. Então, assim, a gente finaliza o episódio de hoje. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora e continue nos seguindo aí nas redes sociais e até o próximo episódio.